Vamos lá, pessoal, dando prosseguimento aqui, ó. Nós falamos na aula passada sobre a ligação entre os átomos, né? A eletronegatividade, a força com que os átomos atraem os elétrons, gerando ligações polares. A gente volta a abordar esse assunto, tá? Mais pra frente, né? Conforme a gente for vendo as ligações químicas, a gente volta a abordar esse assunto. É só uma introdução para a gente ir acostumando com alguns termos aqui, tá bom? Na aula de hoje a gente vai começar a querer entrar no assunto de ligação química, então é interessante a gente falar um pouquinho sobre estabilidade atômica, tá? Então, ó, os átomos estão presentes em todo tipo de matéria, vidro, madeira, água, metal, ar, etc. Se pudéssemos obter um microscópio que nos permitisse enxergar os átomos, veríamos que os mesmos se encontram, só um minutinho. Aqui é uma vírgula, né? Os átomos, veríamos que os mesmos se encontram sempre ligados a outros átomos. A exceção a essa regra são os gases nobres, que não formam compostos em condições normais. Analisando-se os compostos conhecidos e seus átomos constituintes, ou seja, os átomos que formam esses compostos, né? Iremos definir três tipos de ligações que podem ser realizadas entre os átomos divididos em dois grupos, né? Então, os três tipos de ligação vai depender do que grupos estão ligando com que grupos, né? Primeiro tipo aí nós vamos falar dos metais, tá certo? Os metais são bons condutores de eletricidade, de calor, são maleáveis e dúcteis. O que é maleável? Maleável é a capacidade de formar lâminas, tá certo? A gente consegue formar lâminas bem finas dos metais. E dúcteis são a capacidade da gente formar fios, tá bem? Fios bem finos, por exemplo, como alguns cabos de aço, como alguns fios de cobre, tá bem? Fora os metais, também a gente tem outro grande grupo, que são o grupo dos ametais. De forma geral, são isolantes elétricos e de calor. Costumam ser duros e quebradiços. Então, eles têm propriedades relativamente diferentes dos metais, mas não é tão rigoroso assim, tá? Aqui a gente tem a nossa tabela periódica, né, gente? Lembrando que ela tem 7 períodos, que são os números de camadas eletrônicas, e 18 grupos, que tem a ver com o tipo de configuração eletrônica dos átomos, né? Aqui eu já separei em coloração, né? Os metais, se a gente for ver, eu tinha colocado em vermelho e os ametais em laranja, né? Então, de forma geral, os metais aqui, a maioria dos elementos químicos, né? Ainda tem aqueles dois grupos aqui embaixo, que a gente trabalha pouco. Os ametais são esses grupos aqui, fica desse canto. E o hidrogênio também a gente coloca aqui junto dentro desse pacote dos ametais, tá bom? Então, ó, os metais têm baixa eletronegatividade, ou seja, pouca atração pelos elétrons, por seus elétrons, inclusive os da ligação, né? E tem uma facilidade para perder elétrons da camada de valência, tá bom? Aqui eu coloco uma série de metais e as configurações eletrônicas dele, tá? Então, o que a gente vai observar aqui? Ó? O sódio, tá? Número atômico 11, a distribuição eletrônica dele está aqui, ó, 1s2, 2s2, 2p6, 3s1. Essa 3s1 é a camada de valência. Como os metais têm facilidade para perder elétrons, vamos baixar um pouquinho aqui, ó, para perder elétrons, o que vai acontecer com o sódio? O sódio ele vai tender a perder esse elétron, se transformando no cátion sódio. Como ele perde um elétron só, ó, ele fica com uma carga positiva. Tá bom? Se a gente fizer a mesma coisa aqui para o cálcio, ó, o cálcio 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2. O cálcio ó, tem 2 elétrons na camada de valência. Lembra, os metais perdem elétrons. Então, ó, o cálcio tem uma facilidade para formar cátions com dupla carga positiva. Tá bem? O alumínio, número atômico 13, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p1, ó, tem 3 elétrons na sua camada de valência. Então o alumínio tende a perder esses 3 elétrons, formando o cátion alumínio 3+. Tá ok? E aqui eu tinha deixado 2 exemplos que era para a gente fazer aqui na hora da aula, tá bom? Então, ó, o potássio tem número atômico 19, a configuração eletrônica dele vai ficar 1s2, 2s2, 2p6,
3s2, 3p6. Ó. Até aqui eu tenho 18, tá bom? Depois do 3p veio 4s1. Então, ó, potássio, camada de valência dele aqui, ó, é a 4s1. Como ele tem um elétron só, ele vai tender a formar cátions com uma carga positiva. Estão entendendo? Vou pegar o magnésio que tem número atômico 12, ó, a configuração eletrônica dele vai ser 1s2, 2s2, 2p6, ó, aqui já foram 10, tá bom? Como ele tem mais 2 elétrons, né? Vão ficando 3s2. Essa aqui é a camada de valência do magnésio. Como ele tem 2 elétrons, ele vai perder esses elétrons, os metais perdem, né? O magnésio tende a formar também cátions do grupo 2, né? 2 mais. A gente olhar a tabela periódica aqui, ó, tá bom? Todos os metais do grupo 1, chamado metais alcalinos, todos eles ficam com uma carga positiva, e todos os metais do grupo alcalinos terrosos, que são esses aqui do grupo 2 ou 2A, tendem a ficar com 2 cargas positivas, beleza? Os ametais, né, que têm alta eletronegatividade e facilidade para ganhar elétrons, o suficiente para completar 8 elétrons, tá bem? Então, ó, dá uma olhada aqui no oxigênio. O oxigênio, ó, número atômico 8, a distribuição eletrônica dele, ó, mostra que ele tem 6 elétrons na camada de valência. Tá ok? Então, o que vai acontecer com ele? Ó? Ele vai ganhar 2 elétrons. Para quê? Para ficar com 8. Então, ó, o oxigênio tende a formar espécie com 2 cargas negativas. Ele ganha 2 elétrons. A gente pegar o cloro aqui, ó, tá aqui a distribuição eletrônica do cloro. Perceba que ele tem 7 elétrons na camada de valência. Então, o que vai acontecer com o cloro? Ele tende a ganhar 1 elétron para formar o ânion cloreto, série menos ou 1 menos, tanto faz, tá? O nitrogênio aqui tem 5 elétrons na camada de valência, tá bom? Então, o que vai acontecer se você escrever camada de valência aqui? O que vai acontecer? Ele tende a ganhar 3 elétrons para formar o nitrogênio 3 menos. Tá bom? Essa é a quantidade de elétrons que os átomos têm que ganhar para ficar com 8 completos, né? O enxofre, ó, tem 6 elétrons, assim como o oxigênio tem, ó. Perceba que enxofre e oxigênio são do mesmo grupo. Eles têm uma química muito semelhante, ó. Porque ambos têm 6 elétrons na camada de valência. Então tá aqui, o enxofre tem 6 elétrons na camada de valência. Ele também tende a formar enxofre 2 menos. E o bromo, ó. Perceba o bromo aqui na camada de valência. Ele tem 2 aqui, mais 5, 7 elétrons na camada de valência. Assim como o cloro. Então o bromo tende a ficar com uma carga negativa. Pode ser só menos ou 1 menos, tá? Perceba que o bromo e o cloro, ó, o bromo e o cloro são do mesmo grupo. O flúor tem a mesma característica e o iodo também, tá, gente? Muito bem. Agora nós vamos começar a ver as primeiras regras aí sobre ligação química, tá? A primeira regra que a gente vai ver chama-se regra do octeto, tá? Octeto vem de 8 elétrons, tá bem? Por meio de observações da reatividade dos diferentes compostos existentes, Lewis notou que os gases nobres eram inertes quimicamente, ou seja, não reagiam com outros compostos. Gerou então a hipótese de que átomos com 8 elétrons, porque os gases nobres têm 8 elétrons, né, adquirem estabilidade, conhecida como regra do octeto, ok? Ou seja, Lewis postulou, né, ou fez a hipótese de que os átomos tendem a ficar com 8 elétrons nas suas camadas de valência. Se a gente for ver os exemplos que a gente viu, tá? Até agora, vou virar aqui um pouquinho, dá uma olhada aqui, ó. Sódio, quando perde esse elétron aqui da camada de valência, ó, vou tirar aqui, perceba que na camada 2 ele ficou com 8, ó. Mesma coisa, se do cálcio tirar os 2 elétrons aqui que ele perde, perceba que na camada 3 ele ficou com 8. Vem daí a regra do octeto.
Se eu pegar do alumínio aqui, ó, camada 2 dele, que é a camada que sobrou, né, que não perdeu elétrons, fica com 8. A mesma coisa vai acontecer com os ametais. O oxigênio, que tem 6 elétrons, se ele ganhar 2, ele fica com 8. O cloro, que tem 7, se ganhar 1 elétron, fica com 8. E assim por diante. Vem daí a regra do octeto, ok? Aqui nós vemos um quadro, como se tivesse moléculas ou átomos de gás, né? No caso de gás nobre, as bolinhas azuis são átomos de hélio, a verdinha de neônio e a cor de rosa aqui argônio. Perceba que eles estão sozinhos, eles não estão ligados com outros átomos, nem iguais nem diferentes. Isso é uma característica dos gases nobres, tá? Eles não se combinam quimicamente, eu tenho muita dificuldade em se combinar quimicamente, né? Então, ó, mistura de gases nobres, observe que são encontrados na forma monoatômica, ou seja, um átomo sozinho, e não ligados a nenhum outro átomo, tá bem? Então, ó, o que o Lewis percebeu? Fora o hélio, que tem a primeira camada completa, lembra? A primeira camada cabe 2 elétrons, né? O hélio tem a primeira camada, o neônio, ó, tem 8 elétrons, a segunda camada completa. O argônio também tem 8 elétrons, a terceira camada completa. E assim por diante, conforme a gente vai ver nos gases nobres, tá? Vou colocar aqui, ó. O hélio tem a primeira camada com 2 elétrons, o neônio a segunda com 8, o argônio a terceira com 8, o criptônio a quarta com 8, o xenônio a quinta com 8 e o radônio a sexta camada, todos com 8 elétrons. Então, como eles são inertes quimicamente, o Lewis pensou que por terem 8 elétrons, exceto o hélio, né, eles seriam, a estabilidade viria daí. Então ele vai imaginar que os outros átomos vão se combinar de alguma forma para ficarem com 8 elétrons. Tá bem? E daí surge, né, nasce aquilo que a gente vai chamar de ligações químicas, né? Que os outros átomos que não são gases nobres vão se combinar com outros átomos e vai gerar aí as ligações químicas que a gente vê em todos os compostos que a gente conhece, tá? Ó. Então, ó, da interação entre diferentes átomos surge a ligação química, já visto que átomos ligados apresentam-se mais estáveis. Dependendo da natureza metálica ou não metálica, irão surgir diferentes tipos de ligações químicas apresentadas abaixo. E no azul mais claro, que vai ser difícil de vocês enxergarem, a gente tem, ó, metal mais ametal. Então, quando um metal, onde que está o metal? Esse grupão aqui, ó. Todos esses aqui são metais, tá bem, ó? Quando eles se ligam aos ametais, tá? Surge uma ligação que a gente chama de ligação eletrovalente ou ligação iônica, tá bem? Outro tipo, a ligação entre ametais, que são esses aqui, ó. Fora os gases nobres, tá, gente? A ligação entre eles, entre ametais e entre ametais e hidrogênio, tá certo? Vai surgir um outro tipo de ligação, que vai ser chamada de ligação covalente ou molecular. E o último tipo de ligação, a ligação que tiver só entre metais, tá certo? Ligação metálica. Então, ó, perceba que a gente tem a ligação entre ametais, chamada de covalente. A ligação feita só entre metais, chamada de metálica, e a ligação formada entre ametais e metais é uma ligação iônica. E a gente vai começar a estudar as ligações químicas a partir dessa ligação iônica, tá bem? Então, ó, ainda para lembrar, né, ó, lembre-se que metal perde elétrons da camada de valência e a metal ganha ou compartilha elétrons para completar o octeto, isso de forma geral, tá bem?